Boa noite a todos. Agradecidos somos de estarmos aqui reunidos em nome de Cristo. A nossa irmã Joana de Ângeles, que aqui nos recebe de braços abertos, somos muito gratos a isso. Que possamos cada um de nós acomodarmos em nossas cadeiras, respirar profundamente, relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente, deixar as nossas mazelas, nossas preocupações do lado de fora, para que possamos, a partir de agora, com o bálsamo de Cristo, escutar as palavras da nossa irmã Marli, que fará hoje a preleção, que possa nutrir o nosso espírito, o nosso físico e o nosso mental, pois a palavra de Cristo é o alimento que nos mantém aceso e ardentes ao amor de Deus. Então, que essas palavras sejam o nosso alimento durante essa semana. Que essas palavras possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que essas palavras possam suavizar em nossa mente e ela possa aos poucos ir absorvendo o nosso coração e assim possamos colocar em prática o ensinamento de Cristo no nosso dia a dia. Pois a partir do momento que todos nós estejamos iguais perante ao Cristo, aí sim teremos a felicidade profunda e a felicidade verdadeira. Ele mesmo disse que sequer deixará uma ovelha para trás. E nós somos a ovelha de Cristo. Então que possamos unir os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos, todos aqueles esquecidos, todos aqueles abandonados, todos aqueles enfermos, todos aqueles sofridos, que possamos levar o nosso amor através da nossa palavra, através do nosso carinho, para todos aqueles que necessitam desse amor verdadeiro. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, porque eu não venho de terça-feira, eu venho de segunda. Meu nome é Marli, eu sou uma trabalhadora aqui da casa, tá? E hoje nós escolhemos o tema que está contido no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a coletânea de preces. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de folhear o último capítulo do Evangelho, onde existem muitas preces que servem assim para que a gente se baseie, né? Se a gente quiser fazer uma prece, mas é sobre isso que eu vou falar, tá? E, por exemplo, em cada uma delas existem várias, viu? Preces para pessoas que acabam de morrer, ou por um inimigo, ou por uma criança que acaba de nascer. Existem várias preces nesse capítulo, ele é extenso. E em cada uma delas tem um prefácio que explica o porquê que está, se fazendo aquela prece. E depois desse prefácio, vem as preces sugeridas, tá? Então a gente pode fazer a prece do modo que a gente gosta, né? Uma prece do coração, ou se quiser seguir aqui a prece do Evangelho também pode, tá? Porque a prece, gente, ela é sempre agradável a Deus, né? Ela é sempre agradável quando ela é expressada do fundo do nosso coração. Porque Deus, para Ele, a intenção nossa é tudo. Então chega mais rápido, né? Aquela prece. Por isso é muito mais perfeita quando ela vem do nosso íntimo. Ela é muito mais suave, né? Muito mais
real, quando vem do nosso íntimo, sem que a gente esteja proferindo palavras escritas ou palavras repetidas. Então, por isso, ela é muito mais perfeita do que a prece lida, do que a prece decorada. Por mais bela que seja a prece, com palavras lindas, bem colocadas, né? Por mais linda que seja, sempre a prece que a gente faz, com a nossa emoção, é mais válida. Então, quando se fala em prece, né, vem à nossa mente, pelo menos para mim, que sou mais antiga, os jovens já não se lembram disso, mas vem à nossa mente aquelas mulheres ajoelhadas, né, pessoas idosas, dentro de uma igreja, sei lá qual for a religião, mas sempre a gente se lembra, né, de pessoas assim, ajoelhadas, rezando. E será que somente as pessoas idosas, né, devem rezar? Será também que somente os sofredores precisam de oração? Vamos pensar sobre isso. Porque oração, gente, é muito mais do que isso, né? É um canal de comunicação nosso com Deus. Isso é oração. E quando a gente eleva a mente a Deus, nós extraímos também novas energias e novas ideias surgem naquele momento. Orando, né, pelo nosso sentimento, nós atingimos, como eu já falei, muito mais rápido o nosso Pai generoso e bom que é Deus. Alguns dizem assim: Deus sabe o que faz, o que nós precisamos, então não tem necessidade de ficar pedindo. Logicamente, Deus sabe o que a gente precisa, ou se sabe. Mas a oração nos dá a possibilidade de abrir os nossos canais mentais, né? E nos fazer entender a resposta de Deus. Porque a gente faz uma ligação, né, com Deus. E assim a gente se torna pronto para receber aquele auxílio que a gente está pedindo. E será que a resposta sempre vem? Vocês já pensaram sobre isso? Jesus nos dizia que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E a resposta sempre vem, mesmo que não seja aquela que você esperava. Porque a gente pede uma coisa, né, e nem sempre vem aquela coisa para nós, né? Muitas vezes é um não bem grande, acontece coisa muito diferente, né? E outras vêm, a resposta às vezes vem através de um gesto, de um amigo que aparece de repente, nos abraça, nos consola. Às vezes vem assim a resposta. Ou uma intuição, que às vezes a gente pensa: poxa, por que eu não pensei nisso antes? É uma intuição, né, que a gente recebe de Deus naquele momento. E outras nós nem percebemos, porque Deus, como diz aquele ditado antigo, do tempo ainda da minha avó, que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, muitas vezes, o que a gente está pedindo, a gente não está preparado para receber aquilo naquele momento. Então, Deus nos dá um tempo, né, para que a gente possa melhorar a nossa mente, o nosso pensamento, né, o nosso coração, para que a gente possa depois, estando mais preparado, receber aquilo que a gente pediu.
E aí, o que pedir? É outra dúvida. O que a gente pode pedir? Né? Porque muitos dizem que não se deve pedir a Deus coisas materiais. Mas o que pedir então? Olha, a gente tem que pensar que nesse mundo nós temos muitas necessidades. Materiais também. O nosso corpo é matéria, né? Quando a gente morre, não dissolve tudo, é uma matéria. O que a gente tem nos sentimentos, né? Enquanto a gente está vivo, a gente chama o nosso espírito, a gente chama de alma. Enquanto nós estamos aqui encarnados, nós temos a alma, os nossos sentimentos. Depois que a gente parte dessa vida, a gente se refere à alma como espírito, para justamente classificar o que é desencarnado e o que é encarnado, tá? Então a gente chama de alma, nós todos temos a nossa alma, né? Que é sensível, que percebe as coisas, que tem possibilidade de abrir esse canal para falar com Deus, enfim, né? E aí muitos dizem que a gente não deve pedir coisas materiais, mas convenhamos, né, que nesse mundo, como eu disse, nós temos muitas necessidades. E qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? É matéria, né? A saúde de alguém, o corpo de alguém. Ou para buscar um emprego digno que nos garanta o pão de cada dia, né? Ou para acabar com a fome que castiga tantos por aí, né? Ou para ajudar essas pessoas que sentem frio, né? Que é uma tortura para o corpo. Mas a oração, ela não é só pedir, pedir, pedir. Não. Antes de tudo, é louvar. Né? Quando Jesus nos ensinou a orar, né? Primeiro ele louvou o Criador, dizendo: santificado, Pai nosso, né, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus louvou Deus, né, Todo-Poderoso, que tanto nos ajuda. E a oração, ela é um alimento diário, seja na alegria, seja na dor, na saúde e na doença, nos sucessos e também nos fracassos. Quando a gente passa pela rua, por exemplo, e se livra de um acidente, o que a gente faz na hora? Oh Deus, que bom que o Senhor me livrou, né? A gente agradece naquele momento. Então não é só no sucesso que a gente vai agradecer, no fracasso também. Por quê? No fracasso a gente tem que pensar assim: Deus, me ajude a melhorar, né? Eu tenho condições de melhorar, me dê forças. Então, numa próxima vez, eu vou conseguir melhorar aquela situação, né? Subir um degrau. E nós vamos orar com sinceridade, não pela quantidade de orações que a gente faz, né? Rezar 20 Ave Maria, 50 Pai Nossos, como os padres recomendam pra gente, né? Não é pela quantidade. E é muito interessante também, gente, isso é muito importante, é a gente evitar fazer pedidos aos parentes que já faleceram. É muito importante a gente não fazer isso. Parentes, amigos já desencarnados. Por quê? Porque eles poderão não estar em condições de nos ajudar naquele momento. Eles ainda podem estar em confusão, né? Não sabendo nem o que está acontecendo com eles depois da morte. Então, eles vão ficar tão confusos e vai aumentar ainda mais a carga de preocupação deles.
porque eles estão lá para se recuperar, né? A maioria morre ou por doença, ou por acidente, né? E quando a pessoa vai para o plano espiritual, nessas condições, é um choque muito grande. Então a gente não pode, a gente não tem como saber quanto tempo essa pessoa vai demorar para se equilibrar. Então a gente tem que evitar fazer pedidos para essas pessoas. Eu vou pedir para minha avó, faz tempo que ela morreu. Você não sabe, né? Quanto tempo que ela demorou, ou que ela ainda está em aflição, a gente não sabe. Então evitem fazer esse tipo de pedidos para pessoas, amigas ou parentes que já faleceram, tá? Então a gente precisa orar por nós, orar pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas, né? Pelas pessoas que nos amam, pelos amigos, porque a prece ela nos sustenta, né? E isso não resolve o problema, mas suaviza a dificuldade da prova. Muitas vezes a gente está orando tão fervorosamente e não é naquele momento que vai se resolver, mas alivia o nosso coração uma prece, né? E alivia também aquela pessoa que está recebendo, porque a gente vibra muito amor, a gente vibra muita emoção, e isso chega até a consciência daquela pessoa. E ela vai sentir como um bálsamo de repente, nem que for por uns minutos, mas ela vai ter um alívio. Às vezes imperceptível, mas vai sentir, tá? Então a prece, quando ela é dirigida aos enfermos, por exemplo, é muito bom, porque ela estimula os centros de força, que todos nós temos centros de força por onde nós recebemos as energias, né? Então aqui o principal centro de força é o coronário, né? Que irradia por todos os outros centros de força que nós temos. O centro frontal, que é o terceiro olho que a gente chama, né? Que é onde a gente recebe muita intuição por aqui. É o laríngeo, né? Que fica aqui na região da garganta, por onde a gente pode receber as intuições, falar ou não falar, porque passa pelo crivo da razão. A gente peneira isso, né? Quando a gente recebe algo assim, então a gente pensa, não vou falar isso agora, né? Não é o momento. E nós temos todos esses, depois tem o cardíaco na região do coração, o gástrico na região do estômago, o esplênico que fica aqui na região desses órgãos aqui à esquerda, o genésico e básico que fica nessa região onde ficam os órgãos sexuais e aqui atrás na coluna. Então a gente tem muitos locais do nosso corpo por onde a gente recebe energia. E a gente tem que ficar atento, né, nessas nossas orações, porque, por exemplo, como eu estava dizendo, os enfermos, né, ela estimula a nossa oração, ela estimula esses centros de força, restaurando o equilíbrio das células daquele enfermo. Porque ele pode estar com uma enfermidade no gástrico, por exemplo, né, no estômago ou no fígado. Então a gente vai pedir, né, através daquela oração e dirigir para aquela pessoa, com certeza ela vai receber algo que faça com que as células dela se transformem, melhore as condições, né? Se for do merecimento dela, também tem isso, né? Às vezes não é naquele momento, mas pode ser depois, porque ela pode estar modificando os pensamentos dela, tirando a revolta, né? Porque
se sente mal, está doente, fica revoltada às vezes com Deus até, né? E a gente precisa fazer essa ajudinha, né, para aquelas pessoas. E a oração é sempre um bálsamo para a alma, né, para quem está aqui, tanto para a alma como para o espírito. Ela é sempre um bálsamo e se torna medicação para o corpo, como eu acabei de falar, né? E a oração também, ela acalma, ela equilibra, torna a pessoa que ora, torna a pessoa mais suave, né? Uma pessoa assim que reza, ela se torna uma pessoa doce, porque ela está sempre querendo ajudar alguém, né? Querendo fazer o bem para as pessoas. Então, você sente que aquela pessoa é uma pessoa doce, uma pessoa que é gostoso ficar perto dela, sente uma paz perto dela. Então, o Pai Nosso, né, que Jesus, no notável Sermão da Montanha, nos deixou, porque os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a rezar naquele momento. E Jesus falou em nome de um Pai justo, um Pai bondoso, e lhes explicou, né, quando vocês orarem, Jesus explicou, pensem. E aí ele começou a dizer a oração do Pai Nosso. Então ele disse assim: Pai nosso que estais no céu. Não um Pai exclusivista, mas um Pai de todos, principalmente dos caídos que estão no fundo do poço. Então Jesus, quando ele fala Pai nosso que estais no céu, ele está invocando Deus, né? Venha a nós o vosso reino. E ele quis dizer o seguinte: um reino onde todos somos herdeiros, sejamos ricos ou pobres. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoar, sim, é preciso. Não só uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes, como Jesus disse, né? A gente tem que estar sempre disposto a perdoar, porque aquela pessoa que nos ofende, às vezes está passando por um problema tão difícil, e num momento assim de raiva, ela explode com a gente, né? Então a gente tem que compreender. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender para depois conseguir perdoar aquela pessoa. Porque é uma situação assim, às vezes tão desagradável, né? Que a gente passa e a gente fica com muita raiva. Mas, ao mesmo tempo, temos que pensar, nossa, por que ela agiu assim? O que será que está acontecendo? E se aquilo for insistente, a gente pode chegar para aquela pessoa um dia e dizer para ela: olha, eu venho notando que você está tão assim, irritado, por qualquer motivo você explode. Com certeza vai amolecer o coração daquela pessoa. E ela vai acabar se abrindo com você. Então é muito melhor a gente agir dessa forma do que a gente ficar com raiva. Porque a raiva é um veneno que a gente mesmo toma. Porque a raiva faz muito mal para nós, para a nossa saúde, né? E guardar mágoa, então, é muito pior. Então, gente, Jesus, aqui, ele falava naquela época, né, quando ele, no Sermão da Montanha, ele falou perdoar 70 vezes 7, porque era o meio que ele aplicava a matemática, né? Porque era o meio que aquelas pessoas naquele tempo entendiam. Hoje a gente já entende diferente, né? Como eu acabei de falar. Então,
essa linguagem, né, que Jesus usava, ele falava por parábolas, ele usava situações do momento para ensinar o povo, né? O que ele era o meio que ele tinha mais prático para ensinar. E eles entendiam. Então, não é a quantidade de oração que vai modificar alguma coisa, é a gente fazer a prece com um sentimento e com a verdadeira vontade de ajudar a nós mesmos e também aos outros. Então, que seja, quando ele disse, que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Porque Deus sabe das nossas necessidades, como eu falei no início, né? Às vezes não chega naquele momento, mas vai chegar depois. A gente vai receber. Então, a prece nós podemos fazer a todo instante. Até durante o nosso trabalho. A gente pode parar um minutinho de olhar para o computador, por exemplo, né? Ou estar fazendo uma comida lá na cozinha, parar um minutinho e fazer uma prece. Não custa nada. Qualquer momento da nossa vida que a gente está sentindo uma aflição, ou só pensando em alguma pessoa, vem na nossa mente toda hora aquela pessoa. Por que não fazer uma prece? Às vezes ela está precisando, né? A gente tem essas intuições de repente, né? Porque tem que ter um motivo. Muitos, para mim já aconteceu muitas vezes, de estar pensando muito naquela pessoa e ela telefonar. É uma coisa assim que a gente não sabe explicar, mas é a intuição que chega para nós. E a gente tem que agradecer. Então, seja nos momentos que nós estamos prestes a cair num erro, por exemplo, tem isso no Evangelho, tá? Você está assim, em dúvida se você vai cometer um erro agindo daquela forma, né? Faça uma prece que você vai desanuviar, né, sua mente e vai conseguir achar uma solução. E também agradecer por todas as coisas boas e também pelas más que nos acontecem às vezes para nos tirar de um perigo, né? Ah, não deu certo uma viagem, eu queria tanto ter ido, mas eu machuquei o pé, não posso ir, né? Você não sabe o que vai acontecer naquele percurso, né? E você se livrou, às vezes acontece um acidente. É por aí. A gente tem só que agradecer por tudo. Só agradecer por nada. Por nada que seja pior ou melhor, a gente precisa agradecer. Por quê? Porque nada nos acontece por acaso. É isso que a gente precisa, né? Pôr na mente, no coração. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então, nunca se revoltar quando um negócio não dá certo, né? Quando algo não sai como a gente gostaria que fosse, porque tem uma razão de ser. Então, agora, gente, para ilustrar, eu vou contar uma historinha, que eu sempre costumo contar, né? Uma historinha referente ao assunto. E eu peguei nesse livrinho uma historinha que diz assim, o título dela é O Tapetinho Vermelho, acho que alguns já conhecem. E diz assim, que existem orações que chegam às mais elevadas esferas do invisível. Outras não conseguem atravessar o telhado. E orar é conversar com Deus com a linguagem inarticulada do coração. E agora eu vou contar a historinha, tá? Diz que uma pobre mulher, ela morava numa casa muito humilde, uma casinha, com sua neta muito doente. E como não tinha dinheiro sequer para levá-la a um médico,
e vendo que, apesar de seus muitos cuidados, remédios com ervas, a pobre criança piorava a cada dia. Ela resolveu então fazer uma caminhada de 2 horas até chegar na cidade mais próxima, que ela morava muito longe no interior, em busca de ajuda. Ela precisava de ajuda, porque o que ela estava fazendo não estava resolvendo. Então, chegando ao único hospital público da região, ela foi aconselhada a voltar para casa e trazer a menina junto, para que essa fosse examinada. Ela achou que indo lá ela ia resolver, né? Quando ela ia voltando, tadinha, já desesperada por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar da cama, como que ela ia levar a menina? E ela foi andando e pensando nisso. Aí essa senhora passou em frente a uma igreja e, como tinha muita fé em Deus, apesar de nunca ter entrado em uma igreja, gente, ela morava num lugar tão difícil, nem igreja tinha, ela não tinha condições. Ela entrou na igreja, resolveu pedir ajuda, e ao entrar, ela encontrou algumas senhoras ajoelhadas no chão fazendo orações. As senhoras receberam essa visitante e, após se inteirarem da história, convidaram-na para se ajoelhar e orar pela criança. E após quase 1 hora de fervorosas orações e pedidos de intercessão ao Pai, as senhoras já iam se levantando quando a mulher lhes disse: "Eu também gostaria de fazer uma oração." "Não será necessário," elas disseram. Com nossas orações, com certeza sua neta vai melhorar." Ainda assim, a senhora insistiu em orar e começou a falar assim: "Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente. Então, eu gostaria que você fosse lá curá-la, Deus. Você pega uma caneta que eu vou dizer para você onde fica, para você anotar." Olha que simplicidade. E as senhoras estranharam, mas continuaram ouvindo. "Já está com a caneta, Deus? Você vai seguindo o caminho de volta para Belo Horizonte e, quando passar o rio com a ponte, você entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá?" As senhoras já estavam se esforçando para não rir, mas ela continuou. "Seguindo mais uns 20 minutinhos, tem uma vendinha. O senhor entra na rua, depois da mangueira, que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, que não tem cachorro, viu?" As senhoras começaram a se indignar com a situação, achando aquilo horrível já. "Olha," ela continuou, "olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho. Na entrada, o senhor pega a chave, entra e cura minha netinha, tá? Mas olha só, Deus, por favor, não esquece de colocar a chave de novo debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando eu chegar em casa." As senhoras interromperam, não aguentaram mais, considerando ultrajante aquela situação, dizendo que não era assim que se deveria orar, mas que ela poderia ir para casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé e Deus, com certeza, ouviria as preces e curaria a menina. A mulher foi para casa um pouco desconsolada, porém, ao entrar em sua casinha, sua neta veio correndo recebê-la. Ela fez: "Minha neta, você está de pé. Como é possível?" E a menina explicou: "Eu ouvi um barulho na porta, vovó, e pensei que era a senhora voltando. Mas entrou um homem muito alto, com um vestido branco no meu quarto,
e mandou que eu levantasse. Não sei como, eu simplesmente levantei. E quase em prantos a menina continuou. Depois, vó, ele sorriu, beijou a minha testa e disse que tinha que ir embora, mas pediu que eu avisasse a senhora que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho. É linda a historinha, não é, gente? Eu fico até emocionada. Então, vocês vejam como que uma prece, eu achei demais esse exemplo para dar para vocês. Uma prece tão feita com coração, tão simples, né? Uma senhora tão ignorante, né? Mas ela falou daquela forma e chegou mais rápido do que ela pensava. E a netinha dela ficou curada. Então, eu agradeço pela paciência que vocês tiveram de me ouvir, né? Porque eu falo devagar, eu conto histórias, né? Eu agradeço. E agora a gente vai fazer o encerramento, tá? Nós vamos encerrar essa parte dos trabalhos dessa noite, porque depois ainda continuam. O pessoal, os médios ainda continuam. Então eu peço para que vocês... deixa eu colocar uma musiquinha, não sei onde está o controle. Então, tá aí? Põe bem baixinho. Eu fiquei em alerta se ia entrar, mas eu não sei. Eu não sabe onde põe? Acho que é no volume. Estou sem óculos. Ah, aí já é diferente. Vamos ver se eu sei. Quer fazer só no pendrive? Consegue aqui, ó.